Quem está vindo pela primeira vez aqui? Meu Deus, Jesus. Posso ser chato? Você do mesmo jeito. Quem veio através do post no Instagram? Levanta a mão. Olha que legal, que bênção, que bênção. Que bênção, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Era eu que estava falando com vocês. Não abusa não. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Essa é a casa de Deus. Nós estamos aqui no Recreio 3 semaninhas, né? Esse é o terceiro culto, né? A casa nasceu há 4 aninhos. Nós nascemos primeiro lá em Curicica. Depois nós fomos para Guaratiba. Estamos em Guaratiba e Curicica até hoje. E Deus nos orientou a estarmos aqui no Recreio, em nome de Jesus. Por enquanto, só às terças-feiras. Por quê, pastor? E eu achei muito legal que tem algumas pessoas que já estão voltando. Vieram nas outras 2 semanas, semana passada, e voltaram. E eu recebi uns 10 prints, assim. Quando é que a gente começa no domingo? Como é que a gente começa com o domingo? A gente começa no domingo quando a gente começar a fazer membro. Hoje temos membros para apresentar hoje. Quando a gente tivermos membro, dízimos entrarem dessa casa, ofertas entrarem, e a gente vai automaticamente para o domingo. A gente tem um contrato aqui de pelo menos, vamos ficar aqui 1 aninho, até 2 aninhos. Mas nosso objetivo é ficarmos na terça e irmos para domingo de manhã também. Então você que gosta daqui, você gostou, que você possa ficar aqui conosco, que a gente possa crescer junto. Eu sei que você pegou o microfone. Achei que você estava audacioso esse extremo. Que você possa estar aqui conosco, e em breve nós estaremos também aos domingos de manhã, em nome de Jesus. Passou por enquanto, eu quero no domingo, o que eu faço? Nós temos uma igreja aqui perto, em Curicica, nós ministramos lá também, e temos lá em Guaratiba. Tem alguém em Guaratiba aí? Guaratiba tem Conexão Jovem essa semana. Em nome de Jesus. Então, domingo de manhã, 11 horas da manhã e 18 horas da noite. Você que está visitando a gente pela primeira vez, vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim: hoje é ceia. E aí você recebeu um pouquinho de suco e você recebeu um pãozinho. Na hora que você abrir, você toma cuidado, irmão. Entendeu? Depois passar os jacos, vão passar para jogar fora. Mas por enquanto você pode deixar aí nesse negocinho do ladinho. Ó que bonito. Irmão, mandei fazer especialmente para ceia. A Rayane veio pro cinema, pediu até pipoca, que ela falou assim: aí ó, vamos pro cinema eu e você. Quanto tempo a gente sai sem marido, sem criança? Aí trouxe pipoca pro cinema. Isso é um culto, Rayane, mesmo assim. Rayane, isso é um culto, Rayane. Mas em Guaratiba você não come pipoca, aqui você quer comer? Mas semana que vem nós estamos aqui, diga amém. E eu vou começar aqui, semana que vem, algo que mudou a nossa história. Só que eu vou reatualizar uma série que foi... Eu ministrei essa série quando a gente entrou em pandemia. A pandemia começou e Deus me deu uma série. Só que lá em Curicica, você não vai adiantar procurar, que não tem lugar nenhum. Nós começamos... E um monte de gente que é de Curicica não assistiu, porque a igreja era pequenininha naquela época. Então, a gente vai começar uma série que ela marcou a nossa vida e devemos fazer em 3, 4 ou 5 terças-feiras seguidas. E nós vamos pregar em cima de meio versículo durante 3 semanas ou 4. Bota aqui, Thay. Não, não é isso não. Também não é isso não. Isso. Conforme a imagem de seu filho. Vira pro irmão que tá ao seu lado e fala assim: você não vai conhecer evangelho se você não entender esse texto. Então vira para ele e fala assim: você veio hoje, já se programa, que pelo menos 3 semanas vão vir juntos. E nós vamos pregar exatamente em meio versículo durante 3 semanas, 4 ou 5, dependendo do que Deus derramar durante esses dias. Então, terça-feira que vem, nós estamos aqui e começamos, conforme a imagem de seu filho. Amém? Amém? Traz alguém que você ama, traz alguém que gosta de Bíblia. Abre sua Bíblia em Gênesis 2, rapidinho. Você abre em Gênesis 1.
Gênesis não tem como errar, irmão. Tem como. Errar Gênesis, eu vou ter que implantar a escola dominical na igreja. Só para ensinar a musiquinha. Gênesis, Êxodo, vocês conhecem a musiquinha? Eu começo e você lê comigo. Verso 1. No princípio criou? Não. No princípio criou? Versículo 3. Disse? 5. Chamou? 6. Disse? 7. Fez, pois? 8. E chamou? Vamos pular lá para o 2, senão a gente vai levar muito tempo. Capítulo 2, verso de número 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor... Qual é a diferença? Então, em todo o capítulo 1, você só conhece Deus como? Mas a partir da criação do homem, Deus se apresenta como? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala assim, porque Deus pode ser Deus de coisas, mas só é Senhor de quem Ele pode prover. Porque a capacidade de Deus como Senhor é que Ele está dizendo, eu agora vou prover a mim em ti. Deus não quer prover você. Deus provê a si mesmo na sua vida. Ah, você não entendeu, irmão. Um dia que você captar isso. Sabe por quê? O seu casamento é de Deus, diga amém. Então a sua esposa não é sua, é dele. Quando ele encher a paciência e fala, aí é a mulher que tu me deste. Aí ele fala, não dei não, você que escolheu sozinho. Presta atenção. Deus é um Deus de coisas, de animais, mas só pode ser Senhor daquilo que Ele provê. Qual o problema da igreja? É que a gente quer conhecer a provisão de Deus, mas não quer conhecer o Senhor da provisão. O nosso problema está basicamente aí. Porque a hora que você entende que Ele é Senhor da sua vida, por que Ele é Senhor? Porque Ele fez tudo primeiro. Ele criou o jardim e bota o homem, fala, não tem como brotar, não tem como lavrar, porque não tem homem para isso. A hora que o homem entra lá, tudo acontece. Sabe por que as coisas da sua empresa às vezes param? Porque você não está entrando lá como Deus queria que você entrasse. Não é sobre fazer, é sobre estar nele. A sua empresa é de Deus, diga amém. Então ela é espiritual, ela não é natural. Agora a gente tem que começar a aprender isso, a cada dia. Porque Deus agora quer se prover a si em ti. Fala assim, eu estou preparado, Senhor. Fala, eu estou preparado. Não é todo mundo está preparado, não. Porque a gente tem os nossos sonhos. Mas você já imaginou que Deus quer usar você, ou estar em você para realizar os sonhos deles? O propósito dele? Ou será que você quer continuar vivendo o seu propósito? Vira para o irmão ao seu lado e fala assim, você quer viver o seu propósito ou o propósito de Deus? Fala assim, se é o seu propósito, você vai ter que se prover. Mas se é o propósito dele, fique tranquilo. Porque tudo que Deus levanta, Deus sustenta. Essa noite, nós vamos dizimar, ofertar e primiciar da seguinte maneira. Porque você tem que entender que tudo que Ele te deu, Ele fez primeiro. A palavra vai dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou. Se você vai ofertar, Ele ofertou. Eu prego aqui nessa casa, em toda a igreja que nós estamos. Se Deus não te deu o seu emprego, não dizime dele. Porque no novo pacto, na nova aliança, Deus nunca vai pedir algo que Ele não te deu primeiro. Agora, se Ele não te deu, não tem como orar também, né? É bom sair de lá e ir para outro lugar. Como é que você ora por algo que não te deu? Mas se Ele te deu, você precisa dizimar e ofertar em nome de Jesus. Você que está chegando hoje, fique tranquilo. Tá, e bota aqui o... Ó, a gente tá chique mesmo. Você que é moderno, tem um negocinho que dizem que se você apontar o celular, você consegue o Pix de uma vez. Ou então você digita em nome de Jesus. Você precisa passar a maquininha? O Cris vai estar de um lado, o Fred vai estar de outro, o Wallace vai estar de um lado para receber os dízimos e a Lady do outro. Tem alguém que vai dizimar hoje? Levanta a mão. Você precisa de um envelope para dizimar, ofertar ou primiciar? Levanta a mão, chegar alguém até você. Levanta a mão. Isso, levanta a mão. Você precisa de um envelope? Levanta a mão.
Você que precisa passar no cartão, levanta a mão que o Fred chega até você com o cartão e desse lado o Cristiano chega até você em nome de Jesus. Você que vai dizimar, separa o seu dízimo. Que eu já vou orar por vocês. Você que precisa do Pix da igreja, não tem problema. Ou aponta ou anota. Que agora a gente tá chique. Vai, pior que vai. Isso. Você que vai dizimar, que você possa entregar para a Leide de um lado e para o Wallace do outro aqui, ó. Vai para um dos lados que eles vão abençoar vocês em nome de Jesus. Tem alguém que vai dizimar hoje? Levanta a mão. Isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Só procurar o Wallace de um lado, a Leide de outro. Você que vai ofertar, ainda segura a sua oferta. Tá do lado. Abandonou você, tá vendo? Mas a família é sempre assim. É que ele estava mais perto daqui, de fato. Vou livrar. Tem mais alguém que vai dizimar? Levanta a mão. Eu espero. Isso. Você que precisa do cartão, levanta a mão que o Cris chega de um lado ou o Fred chega do outro. Alguém levantou? Não. Glória a Deus. Só esperar ali. Isso. Levanta o seu envelope de oferta que eu quero orar por você. Levanta ele, bem alto, bem alto. Ó Deus, obrigado, Deus, por cada dizimista, cada ofertante, cada primiciante. Que seja um tempo sobrenatural na sua casa. Eu declaro bênção sem medida sobre a sua vida. Eu declaro que todo aquele que trabalha com vendas será uma semana sobrenatural. Todo aquele que precisa fechar contratos, que seja uma semana de contratos. Todo aquele, Deus, que tem seu emprego de carteira assinada, Deus, que o Senhor possa promover eles. Que seja um ambiente, Deus, em que tudo gira em torno de Ti, pois a Ti está nele, Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, seja um tempo sobrenatural, de aberturas de porta, de janelas. Eu declaro em nome de Jesus que esse mês que vai entrar vai ser um mês que você vai vender como você nunca vendeu na vida, você que trabalha com vendas. Vai ser um tempo de portas abertas, um tempo de ver Cristo refletido em ti, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode passar a oferta para um dos lados, que o nosso pessoal vai estar recolhendo, em nome de Jesus. Hoje, qual a oportunidade? Pastora Juliana Silva. Repreendido. A paz do Senhor, igreja, amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Juliana Fleisch Bittencourt. Silva não. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a extraordinária graça do Senhor, amém? É a nossa primeira ceia aqui na Casa do Recreio. E é um dia especial para a glória do Senhor. O primeiro culto foi muita correria, muita emoção, então não deu para nos programarmos para a ceia, mas é a intenção que a gente consiga trazer a ceia para o primeiro domingo, amém? De todo mês aqui na Casa do Recreio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 5. Eu prometi para o meu marido que eu ia ser breve. Vou tentar com todas as minhas forças. Romanos 5. Quem está aqui é da Casa de Curicica. Eu vou continuar essa palavra lá no domingo, amém? Vamos falar sobre graça e verdade. Para a glória do Senhor. Eu entrei numa vibe graça agora. Toda vez que eu entro numa vibe graça, eu vou chegar na vibe reino. Né? Então, começamos a caminhar aí na vibe graça. E a vibe reino vai chegar. Glória a Deus. Romanos 5, versículo 1. Vou ler até o versículo 11. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e por meio de quem também obtivemos acesso pela fé
a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos por causa da esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz maturidade, e a maturidade produz esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu no nosso devido tempo pelos ímpios, pois dificilmente alguém morreria por um justo, embora pelo bom talvez alguém houvesse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, tendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por meio dele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora já recebemos a reconciliação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te rendemos graças, Senhor, por esse dia, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, pela sua vida, pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, em ouvir a tua palavra, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos diante, Senhor, de ti, de ter o privilégio, Senhor, de absorver a tua palavra, Senhor. Que possamos, Senhor, ter em nós o teu Espírito e o teu Espírito nos conduza a todo o entendimento da palavra, Senhor. Oramos para que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, nos faça compreender a verdade da sua palavra, Senhor. Que possamos com clareza ouvir, que possamos com clareza ver, que possamos com clareza compreender tudo aquilo que está no seu coração, Senhor. Que o Senhor nos encha de luz, que o nosso espírito, Senhor, seja iluminado pela tua palavra, porque queremos viver a realidade do seu reino, queremos viver a realidade do seu evangelho, Senhor. Então que o teu Espírito Santo nos capacite a entender, Senhor, e conhecer mais de ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é um dos meus textos preferidos de Romanos, que vai falar acerca da reconciliação, vai falar acerca de sermos salvos, né, de estarmos sendo salvos pela vida de Deus. E a graça é algo extraordinário, porque a graça, ela veio para mim, para você, pessoas que não merecíamos nada disso que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Então a graça se torna algo extraordinário, porque é algo que não cabe na mente humana, não se mensura nem no coração do homem aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A graça, ela é extraordinária porque nós nunca vimos e nunca vamos ver alguém que se coloque à disposição de entregar o seu próprio filho para salvar pessoas no qual não merecem nada, que são injustos, pecadores, né? Que são pessoas que nem conhecer nós conhecemos. Quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão. Você entregaria seu filho à morte para salvar a vida de alguém que você não conhece? Mesmo que a morte do seu filho fosse livrar todos da condenação, você entregaria seu filho, sim ou não? Eu não entregaria o meu. Ia todo mundo ser condenado, mas eu ia estar lá agarrada no meu filho. Porque é uma graça e um amor tão imensurável, tão extraordinário, que somente Deus foi capaz de fazer isso. Para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para podermos estar aqui todos juntos, reunidos, falando da sua vida, falando da sua palavra, somente a sua maravilhosa graça, amém? Nada, nada no mundo, nem ninguém poderia alcançar o tamanho do amor de Deus pela sua criação, que entregou o seu filho para morrer. E todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, amém? E uma definição básica teológica, eu não vou entrar em definições hoje a respeito da graça, né?
Mas a definição básica teológica da graça é que a graça é um favor imerecido. Um favor que Deus fez por nós, porque nós não merecíamos. Ou seja, é Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Essa é a graça. Deus fez tudo pela sua vida, Deus fez tudo pela minha vida, e nós não merecíamos absolutamente nada. E nos deu a oportunidade de, em Cristo, vivermos a vida dele e desfrutarmos a vida dele. A oportunidade de, uma vez crendo em Cristo, crendo que Ele é Senhor da nossa vida, nos dá a oportunidade de viver essa vida. E não apenas viver essa vida, mas desfrutar dessa vida por toda a eternidade. Essa é a extraordinária graça de Deus. E às vezes as pessoas não conseguem alcançar, não conseguem entender e compreender Deus, porque olham a Deus como alguém distante, como se você olhasse para o céu e Deus estivesse lá e fosse algo que você não conseguisse mensurar, tocar, que não fosse algo tão próximo da sua realidade. E a razão desse estranhamento, a razão do estranhamento do mundo para com Deus, de quem Ele é, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor, se dá por conta do que está escrito na palavra, por conta da inimizade que nós vivíamos com Deus. A palavra vai dizer, que eu acabei de ler, que nós éramos inimigos do Senhor, amém? Éramos inimigos de Deus. Então entenda, o mundo que não conhece Deus, que não conhece o Senhor Jesus Cristo, é inimigo de Deus. E é esse o estado que nós nos encontrávamos. Éramos inimigos do Senhor. E por conta disso, havia, por conta dessa inimizade, havia um afastamento, porque não é normal você conviver com quem você é inimigo. Então havia um afastamento, e é por isso que o mundo às vezes não compreende desse amor, não compreende dessa graça, não compreende da intimidade, do relacionamento, da proximidade que nós temos com o nosso Deus, que é o nosso Pai, por conta da inimizade, que houve essa separação desse relacionamento com Deus. Por quê? Porque éramos, inimigos de Deus, porque vivíamos em pecado. Porque éramos pecadores, vivíamos como o primeiro Adão. E antes nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo. A palavra vai dizer em Efésios 2, versículo 12, que nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo. Então entenda, a partir do momento que você não conhece a Cristo, que você não tem a vida do Senhor em você, é o que diz Efésios 2, versículo 12, você está sem Deus, porque assim se encontra o mundo. Mas agora em Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz, nós fomos comprados para Deus novamente, amém? Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos comprados para o Senhor, reconectados com Deus, transladados da morte para a vida, removidos, da vida de condenação, de perdição, no qual nós nos encontrávamos, e agora vivemos no reino do amor de Cristo, vivemos agora a sua vida, e o muro de inimizade que havia entre nós e Deus foi desfeito. É o que diz a palavra em Efésios 2, versículo, depois você lê do 12 ao versículo 19, vai dizer que o muro da inimizade que havia entre nós foi desfeito por conta da obra da cruz, amém? Por conta de que Cristo morreu na cruz do Calvário. O muro de inimizade que me separava de Deus, que me afastava de Deus, foi totalmente desfeito em Cristo e por Cristo. E a palavra vai dizer em Efésios 2 que quando esse muro de inimizade é desfeito, se estabelece a paz. A paz agora entre o homem, que agora está em Cristo, e Deus e o seu Pai, fazendo-se paz. E a palavra vai terminar assim, nos fazendo, nos tornando, nos colocando agora como família de Deus, amém? Agora, de inimigos de Deus, por conta da graça do Senhor, pelo sacrifício de Cristo da cruz, agora nós somos chamados família de Deus, amém, igreja? Se não for a graça
nada mais poderia fazer isso conosco. Se não fosse a sua graça, ainda seríamos inimigos de Deus, ainda haveria um muro de separação. E é por isso que aqueles que ainda não tiveram o seu encontro com Jesus, né, que ainda não aceitaram o seu chamado para estar com Cristo, se sente tão afastado dessa realidade, porque há sim um muro de inimizade, há sim um mundo sem Deus que ainda não conhece. Mas eu quero declarar que é o papel da igreja desfazer esse muro de inimizade através da vida de Cristo, amém? É papel da igreja arrancar toda a inimizade entre homem e Deus, fazer com que eles sejam reconectados novamente ao Senhor, ao seu Pai, amém? É papel da igreja agora movimentar essa vida, para que essa vida alcancem aqueles que ainda estão se sentindo perdidos, distantes de Deus, amém? Para quê? Para que todos se tornem família de Deus, amém? Deus chamou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja, porque Ele está esperando, a família está pronta, amém? Ele está esperando para reunir ao redor da sua mesa a sua família, a família real de Deus, que sou eu, que é você, que são aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Deus está esperando a sua família para se assentar à mesa. Então, o que aconteceu? Por que existia essa inimizade? Existia essa inimizade por quê? Porque, vou dar um exemplo prático, né? Você aprontou com seu pai, amém? Vou dar um exemplo. Você pegou o carro do seu pai sem pedir emprestado e bateu ele no poste. Porque você é um péssimo motorista. Então, você aprontou, amém? Além de não pedir emprestado o carro, você ainda bateu com o carro, né? E aí você fica o quê? Nervoso, né? O que eu vou falar pro meu pai? Você fica, né, sem saber o que vai fazer, sem saber o que vai falar. E a última pessoa que você quer ver na sua frente naquele momento é o seu pai. Por quê? Você não quer apanhar, você não quer ficar de castigo, você não quer levar um esporro. Então, é isso que acontece, né? A pessoa, você aprontou com o seu pai, então o seu pai tá querendo te pegar na costa de um lado, você fugindo do outro porque não quer apanhar. Mas entenda uma coisa, o que você merece por ter estragado o carro do seu pai? Apanhar, né? O que você merece? Castigo, amém? Você merece ser castigado. Por quê? Porque você errou, porque você aprontou com o seu pai. Mas, como você não quer receber o castigo, né? E só há uma forma para promover a paz novamente entre você e o seu pai. O que é feito? O seu irmão mais velho vai até o papai e fala: pai, eu como irmão mais velho vou tomar o lugar do meu irmão mais novo. Eu como irmão mais velho, mais responsável, para que se faça justiça, né, com o que aconteceu, para que você acalme o seu coração e abone toda a sua ira. Eu como irmão mais velho, responsável, vou tomar o lugar do meu irmão e vou apanhar por ele. Um irmão perfeito. E esse é Cristo na minha vida e na sua. O irmão mais velho perfeito, que quando o pai estava irado conosco pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, ele falou: pai, não bate neles não. Eu como irmão mais velho, eu como responsável, me coloco no lugar deles. E Deus vai falar: ótimo, então eu concordo, acho justo. E o filho mais velho então apanha, é moído, é castigado, é dilacerado no meu lugar e no seu lugar. E o coração do pai se acalma. Ele recebe no meu lugar e no seu lugar a ira do pai. E quando ele recebe o castigo, a paz se estabelece. E agora o irmão mais novo pode chegar novamente diante do pai. Porque o castigo foi pago. O preço do castigo foi pago. É o que vai dizer em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. E por ele ter recebido esse castigo, nós nos aproximamos do Pai novamente. Nós podemos nos relacionar com ele novamente. Nós podemos nos assentar à mesa com ele e comer e beber com o Pai novamente. Nos alegrar novamente com o Pai, porque o castigo foi pago, o preço foi pago e a paz agora está selada entre a minha vida e a vida do meu Pai. E é por isso que nós não podemos mais ter medo, porque a dívida foi quitada. A dívida que havia no meu nome, no seu nome, tinha uma dívida lá no meu nome, da Juliana, do Bruno, da Maria, do João, da Raíza. Tinha uma dívida com o nosso nome. E quando se pegarmos o livro e abrir o livro de dívidas, vai estar lá, quitado, 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 porque ele pagou por nós, amém? Isso é a graça. Isso é amor, isso é extraordinário, porque nada mais pode roubar a nossa paz, nada mais pode roubar a paz do nosso coração. Por quê? Porque a paz foi estabelecida, porque o preço foi pago. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então é por isso que nós não podemos viver sem paz. É por isso que nós não podemos ter medo, porque o contrário do medo não é coragem, o contrário do medo é paz. Porque quando você tem medo, a primeira coisa que você perde não é a coragem, é a paz. Você fica atribulado, você perde a sua paz. Então nós não precisamos ter medo de nada. Por quê? Porque a conta foi paga, a inimizade foi desfeita. Não há mais castigo, não há mais separação, não há mais condenação sobre nós. Nós fomos reconciliados com o Pai por meio do nosso irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, ele pagou esse preço, porque a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E quando ele vai à cruz, ele paga o salário do pecado com a sua própria morte. Então ele paga o preço, né? Pelos nossos erros, para que a gente volte a ser um com o Pai, para que a gente volte a ser um com o nosso Deus. Então nós fomos reconciliados para agora podermos reconciliar outras vidas com o Pai, para levar essa notícia, essa boa notícia para aqueles que ainda andam com medo, para aqueles que ainda andam separados, para aqueles que ainda andam distantes, que Jesus Cristo pagou o preço, que ele quitou a dívida e a paz reina entre os filhos de Deus. Porque a igreja é um caminho de reconciliação. A igreja é o caminho da reconciliação com Deus através de Cristo. Na cruz, no dilacerar da sua carne, ele nos reconciliou com o Pai. Por isso que em Isaías 53 vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus a moer o Filho, porque na vida de um quitou o preço de todos, quitou o castigo de todos, pagou o preço por todos. Por isso que agradou o Pai a moê-lo. Por quê? Porque ele se fez justiça por nós, amém? E a gente entra aqui, né? E em Romanos 5, versículo 3 vai dizer, né? Versículo 2. Por meio de quem também obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos por conta da esperança da glória de Deus. Então a graça, a fé, primeiro nos dá acesso à graça. E o segundo acesso que a fé nos dá é o quê? É permanecer firme nessa graça. Porque não basta você conhecer a graça e ter experimentado a graça através do sacrifício de Jesus. A palavra está dizendo que a fé também vai produzir o quê? Que a gente permaneça, esteja firme nessa graça. E nos gloriamos por conta da esperança da glória de Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então a tribulação, ela produz perseverança. O que significa a palavra perseverança aqui em Romanos 5? Significa constância.
A tribulação, ela vai produzir em nós constância. E a constância vai produzir em nós maturidade. No versículo 4. E a maturidade vai produzir na minha vida e na sua vida esperança. Então, nós nos gloriamos na tribulação, por quê? Porque quando nós nos gloriamos na tribulação, nós começamos então nessa tribulação sabendo que essa tribulação vai produzir algo, vai produzir um fruto dentro de nós. Que fruto é esse que a tribulação vai produzir? Constância. Vai nos manter perseverantes, vai nos manter constantes. E essa constância vai levar a minha vida e a sua vida a um grau de aprovação, a um grau de maturidade, porque só se torna maduro aqueles que são aprovados em Deus, amém? Então vai produzir aprovação diante de Deus, seremos mais maduros, vamos nos tornar maduros, e a maturidade nos traz esperança. E por que isso, pastora? Porque é a esperança que nos faz continuar. É a esperança que nos faz continuar, porque Cristo é a nossa esperança de glória. Precisamos passar por esse processo de tribulação e nos gloriar. Não é só passar pela tribulação, é nos gloriar. O que significa nos gloriar na tribulação? É contar vantagem. Tá vendo? Ó, tô passando pela tribulação, hein? Caraca, hein, ó. O negócio tá apertando, mas ó, eu tô passando. É igual quando você compra um carro novo, você fala, olha só o carro que eu comprei, bonito. Né? Quando você compra uma roupa nova e fala, olha como eu tô bonito na minha roupa nova. Né? Você vai o quê? Se gloriar. É isso que é se gloriar na tribulação. É você, olha, né? Contar vantagem. Por quê? Pastor, a vantagem na tribulação? Há vantagens de passar pela tribulação. Porque a tribulação vai produzir em nós constância, maturidade e esperança para prosseguir até o dia de Cristo. Vou dar um exemplo. O que é ter esperança? Eu marquei então com o Wallace, que ele está bem na minha frente, da gente comer aqui no Outback, amém? Ele marcou comigo, falou que ia pagar a conta, para a glória do Senhor. E aí eu animei, vou chegar mais cedo, já vem terça-feira, né? Chega mais cedo, almoça no Outback, para depois vir por culto, amém? Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, ok, marquei. Só que o Wallace trabalha, então ele se atrasou um pouco, amém? Então, como ele trabalha e se atrasou, eu não esmoreci. Por quê? Porque eu tenho esperança e conheço o Wallace e sei que ele vai chegar, amém? Uma hora ele vai chegar. Quem tem esperança, espera. Quem não tem esperança, vai embora. E é por isso que muita gente vai embora da igreja. Porque perdeu a esperança. Porque quem tem esperança, a palavra esperança é esperar algo de alguém. Ter esperança é esperar algo de alguém. E quem não tem esperança, uma hora vai embora. Uma hora desiste. Mas como eu confio que o Wallace vai aparecer, eu espero. E uma hora ele aparece, amém? Uma hora ele vai chegar. Então, da onde vem essa esperança? Essa esperança vem da maturidade. Da maturidade que eu conquistei, por quê? Pela constância que eu tive. E como eu obtive, o caminho ao contrário. E como eu obtive essa constância? Através da tribulação. A esperança chega até nós pela maturidade que nós recebemos através da constância que é produzida em nós por conta da tribulação que passamos. Só que quando a igreja passa por uma tribulação, quando você e eu passamos por uma tribulação, qual é a primeira coisa que você faz? Chora. Né? Primeira coisa que o crente faz é chorar, reclamar, ajoelhar, fazer jejum, propósito, vestir de branco, né? Sei lá, tacar sal para trás. Reclamar, murmurar. A primeira coisa que você faz é reclamar. Mas aquele que já entende o evangelho, quando vem a tribulação, ele se gloria. Porque é o que está escrito na palavra, se gloriar nas tribulações.
Por quê? Porque quem conhece o Evangelho, quem conhece, né, a palavra, quem conhece ao Cristo que serve, já sabe o resultado da tribulação, já sabe o benefício que vem com a tribulação, já sabe o lugar que vai alcançar com a tribulação, e é a esperança, é Cristo em nós, é maturidade, é a vida de Deus sendo produzida na minha vida e na sua vida. Então, o que nós precisamos para crescer, igreja? Tribulação. De prova. Versículo 6, vamos lá. 5. E a esperança não nos envergonha, versículo 5, porque o amor de Deus já foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 6. Porque Cristo, quando ainda nós éramos fracos, o que é ser fraco? Pecadores, amém? Quando ainda éramos fracos, pecadores na carne, morreu no devido tempo pelos ímpios. Então, Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Por que ele morreu pelos ímpios? Porque quando Jesus veio, quando ele morreu, não tinha crente, amém? Não existia crente, todos eram ímpios, todo mundo era ímpio, todo mundo estava afastado de Deus, ninguém estava reconciliado com o Senhor, amém? Então ele não morreu pelos crentes. Jesus não morreu pelos crentes, ele morreu pelos ímpios, porque quando ele morreu nem crente havia. Né? Então é porque às vezes o crente acha que ele é a última Coca-Cola do deserto e acha que Jesus é dele, é meu, né? Mas Jesus morreu por todos, amém? Ele morreu pela criação, ele morreu por toda a humanidade. Quem crê tem a vida eterna. Então ele morreu por todos, amém? Então ele morreu no devido tempo pelos ímpios. Versículo 7. Pois dificilmente alguém morreria por um justo. Então entenda, ele morreu pelo pecador, amém? Ele morreu pelo ímpio, porque se tivesse algum justo, ele não precisaria ter morrido, amém? Embora pelo bom, talvez alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus vai nos demonstrar, vai provar o seu amor, morrendo por nós, ainda pecadores. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, pecadores. E ele vai provar o seu amor por nós, vai provar o seu amor pela criação de Deus, morrendo, ainda pecadores. Essa é a graça, porque eu e você não fizemos nada para merecer. Não éramos bons, não éramos justos, não tínhamos nada, nenhum benefício para dar ou entregar para Cristo, para que ele morresse no meu lugar e no seu lugar, amém? Éramos pecadores, estávamos perdidos em delitos, em ofensas, cheios de maldição e iniquidade, e ainda assim, ele vai demonstrar o seu amor pela minha vida e pela sua vida, morrendo por nós. E ele vai se entregar, né, por nós. Então entenda, querido, nós não prestávamos. Você não prestava. Eu não prestava. Nós éramos totalmente injustos. Você fala, não, mas eu nem fiz tanta coisa assim, eu sou bom. Só de você se achar que é bom, tu não presta. Porque a palavra vai dizer que bom somente o Pai. Então, nós éramos maus, ruins, não havia nada em nós para merecer, não tinha nada em nós que o agradasse, nada, absolutamente nada em nós poderia agradar o coração de Deus, agradar ao Senhor, em nada agradava ao Senhor, mas mesmo assim o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós. Mesmo assim, ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados no seu sangue, seremos por meio dele salvos da ira. Então ele nos livrou da condenação do inferno e nós vamos ser salvos da ira de Deus. A ira, né, que está lá em Mateus, quando Jesus no Getsêmani está em dor e vai falar para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice que ele fala é o cálice da ira de Deus, que está lá em Apocalipse, no qual o Senhor vai vindimar todos aqueles, né, que não são, né, do Senhor.
ele vai derramar o cálice da ira de Deus sobre toda a terra. Né? Tá lá em Apocalipse, é um estudo muito legal. Se você quiser, né? Tem na nossa escola de aprofundamento muitas aulas. Glória a Deus, aleluia. Então ele nos livrou do cálice da ira de Deus. No momento da cruz, que ele toma o cálice para si, significa que a ira que vai assolar essa terra, a ira que vai ser derramada sobre aqueles que viraram as costas, não aceitaram a Jesus, que vai ser derramada, nós estamos salvos dessa ira, salvos da ira de Deus, amém? Isso é muita glória, querido. Isso é motivo de muita glória, de muita alegria. É porque nós não temos tempo hoje, mas eu aconselho você a ler Apocalipse para você ver o derramado das 7 taças da ira de Deus, para você ver do que o Senhor nos livrou. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, tá vendo? Éramos inimigos. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. E eu quero que você marque isso na sua Bíblia, que você marque isso no seu celular, se você está lendo, né, pelo celular a Bíblia, que eu espero que você esteja com o celular na mão, não vendo na internet, mas lendo a palavra do Senhor, amém? Éramos inimigos de Deus. Guarda aí. Éramos inimigos de Deus. Como eu falei, por quê, pastora? Porque éramos pecadores. Não tinha nada que prestasse em nós. E Deus, não sei se te contaram... Põe a mão nas minhas palavras, tá? Eu não sei se te contaram isso ou se te enganaram a vida toda. Mas Deus não ama o pecador. Que isso, pastora? Essa história aqui, não, Deus ama o pecador, ele não gosta do pecado. Não, ele não ama o pecador. Porque se ele amasse o pecador, para que ele ia querer te transformar? Deus não ama o pecador. Se Deus amasse o pecador, ele te manteria pecador. E por que ele não te mantém pecador? Por que ele enviou o seu filho para morrer por mim, por você, para levar sobre ele o nosso pecado? Se ele amasse o pecador, estava bom do jeito que estava. Então Deus não ama o pecador. Né? Desculpa a desconstrução da sua realidade, mas a gente não está aqui para viver a nossa realidade, a gente está aqui para viver a realidade de Deus. E Deus não ama o pecado, Deus não ama o pecador. Por quê? Porque Deus quer por perto quem Ele ama. E é por isso que Ele enviou o seu Filho, para remover de nós todo o pecado, toda a maldição, toda a iniquidade, para que, justificados por Cristo, salvos por Cristo, agora nós ficássemos perto do Senhor, amém? Porque o Senhor quer perto dEle quem Ele ama. E entenda, Deus ama o justo. Por isso que Ele te justificou em Cristo. Por isso que você é justificado no Senhor. É por isso que a graça é tão extraordinária. Porque Ele pegou alguém que não merecia nada, alguém que estava morto em seus delitos, achando que vivia, alguém que não tinha nada de bom e de agradável para oferecer ao Senhor. Ele se coloca no seu lugar na cruz, recebe o castigo por você, para que você fosse justificado na vida em Cristo, para que de pecador você se tornasse justo e fosse agora a família de Deus. Então Deus não ama o pecador, Ele ama a sua família. Ele ama a sua casa, Ele ama os seus filhos, Ele não ama o pecador. E é por isso que Ele quer te transformar, né? É por isso que Ele te chama para perto, para Ele poder transformar o pecador em justo. Para Ele poder transformar o pecador na medida daquele que é o seu maior amor. Quem é o maior amor do Pai? O seu Filho. E é por isso que a palavra vai dizer que todos nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Para que Ele possa, né? Por que o Senhor nos transforma, né? Por que Ele vem, né, nos transformar, nos justificar? Para que Ele possa habitar com o Senhor. Por que Ele transformou a minha vida? Para que eu possa habitar com Ele. Por que Ele me justificou? Para que eu possa habitar com Ele. Porque Deus não habita com pecadores. Deus habita com os justos. Deus habita com seus filhos. E é por isso que você é justificado.
Por isso que à medida que nós o conhecemos, à medida que nós crescemos, nós somos aperfeiçoados para sermos tudo aquilo que Cristo é. Porque isso agrada o coração do Pai. O Filho agrada o coração do Pai. E é por isso que essa vida veio morar dentro de nós. É por isso que essa vida tem que crescer dentro de nós. E é por isso que, à medida que nós o contemplamos, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. Para quê? Para que Deus, quando olhe para mim, olhe para você, não me veja, mas veja o Filho perfeito. Porque é isso que Ele ama, é isso que Ele quer por perto. Aí, versículo 10 ainda. Tendo sido reconciliados, que está no passado, amém? O verbo, amém? Tendo sido. Então, nós já fomos reconciliados. Seremos salvos por sua vida. Como assim, pastora? Se eu já fui reconciliado e vou ser salvo ainda, significa, querido, que seremos salvos significa a salvação completa de Deus, amém? Que a palavra vai dizer em Tessalonicenses que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo tem que ser apresentado irrepreensíveis diante de Deus, amém? Então não basta só ser livre do inferno, meu espírito está livre do inferno, a sua alma tem que ser salva e o seu corpo salvo para a glorificação nos últimos dias, amém? No final dos tempos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então é por isso que nós seremos salvos, porque eu era pecador, eu era inimigo de Deus. Então esse é o processo. Eu era pecadora, inimiga de Deus, fui reconciliada através de Cristo Jesus, amém? Porque Ele me escolheu, Ele me chamou, e como está lá em Romanos, né? Em Romanos 10, versículo 9, eu vou confessar que Cristo é Senhor da minha vida, amém? Eu vou confessar que Ele é meu Senhor, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nesse momento, instantaneamente, o meu espírito está salvo da condenação do inferno para a glória do Senhor. Que o povo tem medo do inferno, né? Mas não tem medo de Deus. Sendo que Deus que criou o inferno. Toma muito cuidado, hein, crente? Mas coisa que o povo não pensa, né? Na volta. Então eu era pecador, eu era inimigo, então eu fui reconciliado. E agora que eu fui reconciliado, seremos salvos na sua vida. A salvação completa de Deus. Então, eu fui reconciliado no meu espírito com o Senhor, agora posso voltar a me relacionar com o Pai, o muro da inimizade é desfeito, e a partir do momento aqui agora, eu fui reconciliado, começa o processo de salvação da minha alma. O processo de transformação, amém? Porque nós estávamos acostumados a pensar em um tipo de salvação. Fui salvo, glória a Deus, não precisa fazer mais nada, porque essa é a graça. Graça linda! Posso viver a minha vida, fazer o que eu quero, mas não é assim. Porque a partir do momento que você é reconciliado e seu espírito é livre da condenação, não é um passe de mágica. Você confessa a Cristo como seu Senhor, mas você continua sendo a mesma pessoa. Você continua com seus velhos hábitos, você continua com as suas vontades, você continua com seu querer, você continua com a sua maneira de pensar. Então, quando você confessa a Cristo, não é um passe de mágica, amém? Você não é transformado instantaneamente. O seu espírito é reconectado ao Senhor, o muro sai de inimizade, eu vou ser reconciliado com Deus novamente, o meu espírito e o Espírito de Deus voltam a ser um. Mas eu não sou transformado. Eu ainda tenho vontades, ainda tenho meus desejos, ainda tenho meus pensamentos, ainda tenho meus achismos. E aí começa o processo de transformação. Por isso que a palavra no versículo 10 vai falar, e seremos salvos, né? Na sua vida. Porque aí vai começar o processo de transformação. Então você confessa ao Senhor, você é livre da condenação, você é livre do inferno. E agora você vai começar a receber a vida de Deus. Quando você é reconciliado no seu espírito, agora a sua alma, o seu corpo, você vai começar a receber a vida de Deus. Mais vida de Deus, mais vida de Deus. E essa vida vai te transformando de dentro para fora. É um processo, amém? Não é um passe de mágica. Não é eu confessei, Senhor, meu Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, né? Eu amo, eu reconheço, ele morreu na cruz, tadinho dele, sofreu, né? Glória a Deus, aleluia. Não é isso. E agora eu sou, você pode até achar, né? Que você é um novo homem, mas entenda, você confessa o Senhor, você é batizado e aí começa o processo.
E aí que começa a sua caminhada. O processo de você confessar a Cristo, se batizar, é o seu processo de reconciliação com o Senhor. E a partir desse momento a vida começa a entrar. E é essa vida que vai salvar a sua alma. E é essa vida que vai te transformar. E essa vida é que vai fazer com que você chegue à estatura do varão perfeito. É essa vida que vai entrando em você até chegarmos a essa estatura, até chegarmos à estatura de Cristo. Por isso que Paulo vai falar que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Por que temos que desenvolver a nossa salvação? Porque é um processo, vida e mais vida. Quando cremos no Senhor, né, e reconciliamos com Ele, aí começa a porta, eu vou chamar assim, a porta de entrada para que a vida de Deus comece a nos absorver. E quanto mais eu sou exposto a essa vida, mais essa vida cresce. Quanto mais eu tenho contato com essa vida, mais essa vida cresce. Quanto mais eu tenho, né, contato com a vida de Deus, quanto mais a vida de Deus entra dentro de mim, mais rápido eu vou mudando, vou me transformando. Vai acontecendo o que está em Romanos 12. Vou transformando a minha mente, amém? Vou abandonando a mente desse mundo, desse século e transformando, né, a minha mente. Para quê? Para que eu tenha a mente de Cristo, para que eu entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? Tu não me trola não, hein? Aí você começa a frequentar os cultos. Depois que você é reconciliado, você começa a frequentar o culto. Aí você vai para a célula, aí você vai para o discipulado. Aí você começa a estar dentro desse ambiente onde a palavra do Senhor é ministrada, é liberada, é impartida com você. E toda a palavra do Senhor impartida gera vida. Você não está aqui à toa, está sendo gerado vida dentro de você. Toda vez que falamos da palavra, está sendo impartido vida para dentro de você. A vida do Senhor está te salvando nesse momento. Você pode nem estar percebendo, mas a vida do Senhor entra e vai te salvando, e vai te modelando, e vai te transformando. Porque esse é o poder que há na vida de Cristo. Esse é o poder que há no Evangelho, esse é o poder que há na palavra. E você vai sendo salvo por essa vida. Quanto mais vida é dispensado para dentro de você, mais rápido ocorre essa transformação. E aí vai chegar uma hora que você vai perceber que você não é mais você mesmo. Que você não é mais aquela pessoa. E as pessoas à sua volta vão começar a estranhar. Nossa, como que você mudou? Nossa, você está diferente, você está falando diferente, você se porta diferente. Nossa, como você mudou, né? Nossa, né? Estava acostumado a encontrar você de bar em bar, bebendo, fumando, se prostituindo, né? Falando palavrão, né? Você brigava na sua casa, gritava, brigava com seus pais, não tinha um bom relacionamento com a sua família, mas olha, você está mudado, o que aconteceu? Aí você, na sua ingenuidade, aí você, né, de forma equivocada vai dizer assim, virei crente. Mas na verdade não é porque você virou crente, porque virar crente não te dá poder de transformação. Na verdade, o que aconteceu foi a vida santa do Senhor substituindo a sua vida pecadora. É a vida santa do Senhor que foi entrando e transformando o seu interior, transformando o seu pensamento, transformando a sua postura, transformando o seu falar, transformando os seus relacionamentos. É a vida santa do Senhor que foi substituindo a sua vida. E quando você se dá conta, você não é mais o mesmo para a glória de Deus. Porque a vida que nós recebemos do Senhor é tão superior à nossa. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais dessa vida, quanto mais recebemos dessa vida, mais você vai perceber que não há outra maneira de viver. Que não há maneira melhor de viver. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus vai estragar tanto a sua vida. Deus vai arruinar a sua vida. Ao ponto que você perceba que não tem nada melhor do que viver a vida dele. Ele vai mostrar para você o quanto a sua vida não era boa, não prestava, que não tinha de nada bom dela, porque quando você olha a vida dele, querido, e você consegue contemplar a vida do Senhor, você não quer mais nada além da vida dele. Você não vai querer viver outra vida a não ser a vida dele, porque a sua vida não vai servir mais, a sua vida não vai encaixar mais, porque a forma agora é outra, a forma agora é Cristo.
Então a sua velha vida não vai mais encaixar, porque a forma da nova vida que nós recebemos por meio da reconciliação, por meio da graça extraordinária do Senhor, é Cristo Jesus. Essa é a nossa forma. Então a sua velha vida, por mais que você tente, se revolte, saia, vá embora, volte, nunca mais vai ser a mesma, porque a forma foi mudada. A forma foi substituída, porque entenda uma coisa, não é uma parceria de vida, a minha vida com a vida de Deus, vamos ser parça agora. Né? Não é uma parceria de vida, é uma substituição de vida. A nossa vida tem que morrer para que a vida de Deus apareça. Não é, né, parceiro, nós somos brothers. Agora, minha vida, sua vida, nossa vida, não. É uma substituição de vida, né? Então o Senhor vai transformando e vai inserindo e vai injetando vida em você até o ponto que a sua vida não exista mais, até o ponto que o velho homem não exista mais, até o ponto que a contaminação adâmica não exista mais, até o ponto que o terreno não exista mais, o carnal não exista mais, e vai sendo substituída pela natureza de Cristo, que é vida, que é santa, que é justa. É uma substituição de vida. E aí eu pergunto, nós já chegamos na medida do perfeito? Ainda não. Estamos caminhando para isso, amém? Por isso somos expostos à palavra, por isso que amamos a palavra, por isso que abrimos 1, 2, 3, 50 mil igrejas, né? Nos ocupamos, a nossa vida é ocupada em viver a vida de Deus. Quanto mais eu vivo a vida de Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, aonde for, mais essa vida cresce. Então, nós estamos caminhando para ter essa vida perfeita, como a vida do Cristo é, chegarmos a essa medida do varão perfeito. Mas uma coisa é certa, querido, nós não somos mais quem nós éramos ontem. Uma coisa é certa, nós não somos mais quem nós éramos há 1 ano atrás, nós não somos mais quem nós éramos, né, quando nós fomos reconciliados com Cristo. Nós não somos mais a mesma pessoa, para a glória de Deus. Porque agora somos cheios do seu amor, cheios da sua vida, cheios da sua graça. Somos transformados e salvos na sua vida. E como agora fomos salvos nessa vida, como reconciliadores agora, porque fomos reconciliados, agora nós temos que transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E o que vai mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, aonde você for, o que vai mudar a vida dessas pessoas não são argumentos, não são versículos decorados. O que vai mudar a vida das pessoas é a graça que opera através da sua vida. É a graça do Senhor que opera através da sua vida, fazendo com que a vida de Deus flua através de você. É a graça do Senhor que opera em você, que vai fazer com que essa vida flua de você e essa vida alcance as pessoas que estão à sua volta. Não é o muito falar, não é o decorar de versículos, não são argumentos especiais e teológicos. O que vai mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta é a operação da graça, fazendo com que a vida de Deus flua através de nós. Porque o que salva é a sua vida. Seremos salvos na sua vida. É a vida do Senhor que salva. Não são bons argumentos. É a vida dele que salva. Salvos pela vida. É um processo diário, amém? É um processo de dia a dia, é um processo de transformação. Você tem que desejar essa vida, desejar essa transformação, desejar ser exposto. Você tem que desejar se comprometer a conhecê-lo cada vez mais, querido. Pode parecer difícil no início, mas o final é recompensador. É ser cheio dele, é viver o seu reino, é viver a sua eternidade sendo como ele é, porque Cristo é tudo em todos. Essa é a realidade de Deus, até que tudo esteja cheio dele. E nós temos que desejar essa vida, desejar essa transformação. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados.
Mas no final de contas, todos nós fomos salvos pela graça. Todos nós seremos transformados pela vida de Deus, amém? Transformados pela vida de Deus. Por isso, querida, que vai depender não de mim. O meu papel, o papel dos líderes dessa casa, é impartir vida de Deus. É fazer com que a vida de Deus flua e flua e flua de uma maneira livre. Amém? Assim como o nosso Cristo é. E qual é o seu papel? Desejar essa vida. Querer essa vida, né? Almejar essa vida. Se apaixonar por essa vida. Pode parecer, né, que é só mais um culto. Pode parecer que foi só uma conversa pelo Instagram, pelo WhatsApp, para te fazer conhecer uma igreja nova. Mas era Deus preparando esse dia para impartir a vida dele com você. Era Deus preparando essa noite para que o fluir da vida dele impactasse a sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. E você vai perceber que à medida que a vida dele for te enchendo, você vai perceber o quanto você mudou. Como, pastora? Quando vier as provas, quando vier as tribulações que nós falamos no início. Por quê? Porque as suas reações vão demonstrar o quanto da vida tem dentro de você. As suas reações, mediante as provações, mediante as tribulações, mediante ao dia mau que chega para todo mundo, vai demonstrar o quanto dessa vida tem dentro de você. Porque o dia mau chega para todos, mas a maneira que eu me coloco, a maneira que eu me posiciono, a maneira que eu reajo, vai dizer o quanto de Cristo tem da minha vida. Porque a palavra está nos ensinando que nós temos que nos gloriar com a tribulação. É motivo de glória, porque Deus está nos formando, nos amadurecendo, para que a esperança esteja viva em nós, para continuarmos até que Ele venha. Você antes reagia de um jeito, mas agora, quando você é exposto a essa vida, você está a ponto, né, de se alegrar. Como Paulo diz, temos que nos alegrar com as momentâneas tribulações, porque maior é a glória que vai vir sobre nós. Se alegre, se glorie com as tribulações, porque elas são passageiras, porque a única coisa que é eterna é a vida de Cristo em nós. A única coisa que vai permanecer para sempre é a vida de Deus sobre nós. A única certeza que você tem na sua vida é a vida de Cristo na sua vida. O resto é tudo passageiro. Até chegar ao ponto que já não sou eu, mas Cristo vivendo em nós em toda a plenitude. Até o momento que você vai perceber, já não vivo eu realmente, mas Cristo vive em mim e Ele me tomou por inteiro, me absorveu por inteiro. É totalmente Ele, porque a esperança que eu tenho é uma esperança de glória. Eu não mais me aborreço, não mais choro, não mais murmuro com o dia mau. Antes me glorio e me alegro nele, porque eu sei o final. Eu conheço o final, e o final é Cristo em nós, esperança de glória. O final é Cristo tomando tudo em todos, é Cristo sendo tudo em todos. É a sua vida de glória, a sua vida de eternidade abundando em nós. Então, igreja, entenda, a igreja é um lugar de promover reconciliação e vida. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Promover reconciliação e vida. E eu vou encerrar só com uma pergunta. O que faz a vida de Deus fluir? O que faz a vida de Deus fluir é a obediência. Não há outra coisa que faça a vida de Deus fluir. O que faz a vida de Deus fluir é a obediência. Obediência é pagar o preço em fazer a vontade do Pai, não mais a nossa vontade. É obedecer tudo aquilo que o Pai determinou. Porque assim como Cristo, e Ele vai dizer em toda a sua narrativa, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. O que Ele quer dizer? Eu não vim para viver a minha vida, eu vim para viver a vida que o Pai desejou para mim. Para fazer a vontade do Pai. O fluir de vida só vem com obediência. Pessoas que obedecem ao Senhor
fluem naturalmente da vida de Deus. Tem um fluir natural. Então, como que eu faço para fluir a vida de Deus? Eu não consigo sentir, eu não sinto. É porque falta obediência. Um lugar que falta do fluir da vida de Deus, falta obediência. Então eu vou chamar assim, a obediência é o canal que nos permite fluir a vida de Deus. Sem obediência, está fechado o canal, não passa nada. A vida de Deus fica parada, não passa. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então é a obediência, né? Foi o que o pastor Bruno sempre fala. Ele poderia, né, abrir o culto para sinais e maravilhas. O pastor Bruno é meio doido. Ele fala de mim quando ele prega e eu falo dele também. Ele é meio doido, né? Porque eu sempre falei que a normal da relação era eu. E os meus discípulos estão aqui na frente não acreditaram em mim, entendeu? Eles achavam que eu era mais doido, mas o pastor Bruno está superando. Né? Pô, mas eu já conheci esse lado dele, né? Então eu sempre falei, mas não tinha crédito, né? Mas agora eles estão vendo que o pastor Bruno, né, é mais doido do que eu. Mas seria fácil abrir um culto de sinais, de maravilhas, estaria lotado. Mas o que Deus mandou a gente fazer? Palavra, Cristo, que Cristo seja reconhecido, que Cristo seja conhecido, que Cristo seja aumentado pela palavra. Não é sobre ter um lugar lotado, é sobre ter vidas sendo transformadas à medida de Cristo. Não é sobre lotação de cinema, lotação de estádio, que em nome de Jesus vamos chegar no Maracanã, amém? É sobre vidas transformadas, vidas que aumentaram, se expandiram com a vida de Deus. É sobre o reino ser expandido nessa terra. 1 Coríntios 2, 22 e 23 vai falar assim, 1 Coríntios 2. E é sobre isso. Porque enquanto os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos um Cristo ressuscitado. Nós pregamos um Cristo glorificado. Pode não ser o que as pessoas querem ouvir ou gostam de ouvir, mas para isso nos foi confiado a palavra. Nisso nos foi confiado o evangelho, porque a salvação da sua vida vem através da vida de Deus. Quanto mais expostos à palavra, mais vida teremos. Quando você decidir obedecer, a vida de Deus vai passar a fluir em você. É só uma questão de obediência. Deus precisa de uma igreja que esteja disposta a obedecer. Deus precisa de uma igreja que esteja disposta a obedecer, custe o que custar. Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Porque já entendemos a palavra, já fomos reconciliados, estamos sendo salvos pela sua vida. E o nosso papel agora em amor e em gratidão por tudo que Ele fez por nós, sem merecermos, é fazer aquilo que agrada o coração dEle. Não é por obrigação, não é porque ninguém manda, é porque alguém que entendeu essa extraordinária graça não sabe viver outra vida a não ser uma vida de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, sem merecermos. O louvor pode vir. Debaixo dessa palavra de vida e de reconciliação, nós vamos ministrar a nossa primeira ceia. Para isso que nós fomos reconciliados, amém? Nós fomos reconciliados, cheios da sua vida, para fazer toda a vontade do Pai, para obedecer toda a vontade do Pai. Para isso que nós fomos reconciliados, para isso que Ele imparte a sua vida conosco através da sua palavra, do seu evangelho, que a sua palavra é vida. A palavra vai dizer que a palavra de Deus ela é vida e ela é eficaz. E a graça extraordinária é essa, queridos. O privilégio de ser reconciliado, o privilégio de ser chamado, o privilégio de sermos escolhidos para viver a vida do Senhor. É um privilégio.
Vamos louvar. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixa a vida de Deus entrar no seu coração. Porque nós estamos aqui para fluir da vida de Deus. Para que essa vida, assim como encontrou a minha vida, encontrou o meu coração, possa encontrar a sua vida, encontrar o seu coração. Fique de pé. Todo mundo recebeu a ceia? Alguém não recebeu a ceia do Senhor? O cálice e o pão? Não? Todo mundo recebeu? Glória a Deus. Tremenda graça. A cruz de Cristo nos levou a crer em Cristo, amém? Nos levou a nos reconciliar com Ele, mas a sua ressurreição nos deu a sua vida. E na sua ascensão nós fomos capacitados a manifestá-la. E na sua impartição, Ele nos capacitou a viver como Ele vive. A cada medida que nós vamos o conhecendo, uma nova medida dele nós vamos expressando, uma nova medida dele nós somos capacitados para manifestar, para viver assim como ele é. A sua morte
sou eu com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, agora é Cristo em nós. Quando Ele morreu, era eu morrendo com Ele naquela cruz. Mas quando Ele ressuscitou, agora é Cristo vivendo em nós. Cristo sendo a nossa vida. Cristo sendo a expressão de tudo aquilo que nós somos. Não é sobre ser crente. Não é sobre ser cristão. É sobre ser grato por uma vida que nos foi dada sem mesmo merecermos. Esse é o verdadeiro cristianismo. O desejo que arde no nosso coração, a gratidão que arde no nosso coração por tanto amor que nos alcançou. Por tanto amor que nos alcançou. Um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que tudo sofre. Um amor imensurável, uma graça inalcançável. E é essa graça que é a substância do Evangelho que nós caminhamos nesse tempo. É o tempo da graça, é o tempo de viver a graça, é o tempo de desfrutar a graça, é o tempo de absorver essa graça e de operar em toda a graça. Não é sobre ser obrigado a viver uma vida conforme a lei, mas é tempo de ter prazer, de viver essa vida, de amar essa vida, de desejar essa vida. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 12, versículo 9: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pois isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. A minha graça te basta. Escute, filho, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele vai dizer: então, Pai, de boa vontade, de bom prazer, vou me gloriar nas minhas fraquezas, a fim que o poder de Cristo repouse sobre mim. Que poder é esse? É a graça, é a graça. A graça é o poder de Deus. A minha graça te basta, então vou me gloriar na minha fraqueza, para que esse poder tome conta da minha vida, para que esse poder repouse sobre mim. A graça abundante, a graça extraordinária, a graça que me governa para viver a sua vida. Porque quando sou fraco, aí que estou forte. Porque o meu poder não está em coisas, o nosso poder não está em argumentos, o nosso poder está na vida que Ele colocou em nós pela sua graça. A graça nos basta. Porque não se trata de coisas, não se trata de circunstâncias, porque tudo isso é passageiro. A graça nos basta, porque agora, como nós lemos, não é sobre receber essa graça, é sobre estar firme nessa graça, é sobre estar posicionados nessa graça, é sobre viver essa graça todos os dias. A graça é o poder de Cristo que opera em nós para que a sua vida flua e flua e flua e flua. A sua graça nos basta. A graça é suficiente. Essa graça, não tenho falta de nada. Nessa graça tudo que eu preciso eu tenho, tudo que me é necessário eu tenho. Por isso que a graça me basta. Não importa as dores, não importa a circunstância, não importa o dia mau, não importa aonde sou fraco, porque pelo poder que é nessa graça serei forte como Ele é, terei a vida que Ele tem, terei tudo que Ele tem, porque essa faz parte da graça. Isso faz parte da graça. A graça nos basta. Assim como Deus, o próprio Senhor, o próprio Cristo falou com Paulo: a minha graça te basta. O Senhor está falando conosco: a minha graça basta. Nela tem tudo que vocês precisam. Nela há suficiência de vida, suficiência de poder, suficiência de autoridade. Nessa graça há tudo que vocês precisam para viver a minha vida. Há
Atos 13, do versículo 46 ao 48, vai dizer que os judeus rejeitaram a vida eterna porque eles acharam que o seu esforço humano os fariam merecedores dessa vida eterna. E Paulo tentando explicar: não, é a graça, é o Senhor, é Cristo. E eles rejeitaram. E os gentios que estavam ouvindo se maravilharam e falaram: ah, eu quero, porque eu sei que esforço nenhum eu vou conseguir alcançar essa vida. Esforço nenhum vai me fazer chegar próximo a ter essa vida. Que vida é essa? Nenhum esforço humano é capaz. Por isso que eles não conseguiram enxergá-lo. Por isso que eles não conseguiram vê-lo. Presos à lei, presos à religião, presos ao esforço humano. Eu consigo, eu faço, eu chego lá. Não preciso de ajuda, não preciso de favor. Precisa sim, querido, porque é pela graça que se alcança a vida dele. E os gentios falaram: eu quero essa graça, eu quero essa graça. Os gentios falaram: eu quero. Chegou a nós a graça. Eles rejeitaram, mas a graça chegou para nós. Eles não quiseram, eles o rejeitaram. Mas a graça extraordinária é para todo aquele que nele crê. E a palavra vai dizer no versículo 48 que os gentios, ouvindo aquilo, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. Eles se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram, todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não sei quem você é, eu não sei da sua vida, eu não sei como você chegou aqui. Não importa o seu estado, não importa o que você fez, não importa da onde você veio, querido. Você foi escolhido para viver essa vida eterna. Você foi destinado para a vida eterna. Eu não sei quem você é, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu não sei o que você fez, mas eu sei o que Jesus fez por você naquela cruz, querido. E você foi escolhido e destinado para a vida eterna. Por isso que você está ouvindo essa palavra. Por isso que Ele te chamou. Por isso que o Espírito foi até você. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Ele foi até você, te trouxe até aqui para que você entenda. Não é sobre quem você é, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você fez, não é sobre nada disso. É sobre quem Ele é, é sobre o que Ele fez. E os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E todos aqueles que creram receberam a vida eterna. Todos aqueles que foram destinados receberam a vida eterna. Se você está aqui hoje, é porque Ele te escolheu. Se você está aqui hoje, é porque você está destinado a ouvir uma palavra de vida e viver essa vida. Não é à toa. Deus não trabalha com circunstâncias. Deus não trabalha com probabilidades. Ele trabalha com certeza, com verdade e com realidade. Antes de você nascer, Ele já te conhecia. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele te escolheu, Ele te desejou, Ele te gerou e falou: vai, filho, que vai chegar uma hora que o meu Espírito vai ao seu encontro e vai te trazer de volta para mim, vai te colocar de volta na minha mesa, vai te colocar de volta na minha família. Eu não sei o que você passou para chegar aqui hoje, querido. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei do dia mau, das suas tribulações. Mas entenda, querido, Deus tem algo extraordinário para você. E começa com a vida dele. E começa com a vida dele. E começa com a vida dele. Levante o pão aos céus. Senhor, eu quero declarar: isso aqui não é o pão, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Você é a vida, a suficiência. Você é absoluto. Não há nada que precisamos fora de Ti. Tudo está em Ti. Tudo está na sua vida. Tudo está
no seu corpo. Obrigada, Senhor, como primogênito, como o filho mais velho, se colocou em nosso lugar e recebeu o castigo que nos traz a paz, e recebeu sobre o seu corpo moído, dilacerado, e nos trouxe a paz, nos reconciliou com o Pai, e agora podemos nos assentar nessa mesa para comer, reunidos com a família, reunidos com os filhos, reunidos com o Filho, reunidos com o Pai. Obrigada, Senhor, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Obrigada, Senhor. E é por isso que ao comermos do teu corpo, seremos tudo aquilo que o Senhor é. Mais vida, mais vida, mais vida, mais vida, mais vida, mais vida. Aonde não há vida, a vida vai entrar. Onde há dor, a vida vai entrar. Aonde há morte, a vida vai entrar. Onde há tristeza, a vida vai entrar. Onde há desespero, a vida vai entrar. A vida, a vida, a vida vai tomar conta de você por inteiro. Se você crê, coma do Cordeiro. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. 2 Coríntios 5, versículo 18. Mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as ofensas dos homens, e pôs-se por nós a palavra da reconciliação. Somos agora, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós, suplicando em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E nós, agora, cooperando com Ele, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus, pois Ele diz: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo muito aceitável, eis agora o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo para coisa alguma, para o ministério não ser censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos nos ministros de Deus, na muita perseverança, nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos árduos, na vigília dos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, em um Espírito Santo, no amor sem fingimento, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, e da direita e da esquerda, por glória e por desonra, por difamação, por boa fama, como enganadores, mas nós somos verdadeiros.
como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos, enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, porque nele temos todas as coisas, possuindo tudo, não importa a circunstância. Agora somos ministros da reconciliação, reconciliados com o Senhor para reconciliar, porque o Senhor fala: reconciliai-vos com Deus. Deus fala através da sua igreja para que todos escutem: reconciliai-vos com Deus, reconciliai-vos com Deus. É o tempo de anunciar, igreja: reconciliai-vos com Deus, porque Deus tem uma nova vida para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem algo novo para você, Deus tem um propósito que se chama o propósito eterno de Deus, para que você caminhe, para que você ande, para que você conheça, para que você desfrute. Independente da circunstância, falamos a verdade, conhecemos a verdade, andamos na verdade, porque nós fomos chamados para sermos reconciliadores dessa verdade. Pode parecer que não temos nada, mas nós sabemos que temos tudo, temos tudo, temos tudo, temos tudo, temos tudo, porque Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, não há nada fora dele, porque Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo, não há nada que exista antes dele, nem nada que venha a existir depois dele, porque Ele é o início e Ele é o fim, Ele é tudo. Então, estando nele, queridos, nós temos tudo, porque nada existe fora dessa vida, e a graça é a vida da nova aliança. A graça é a vida desse novo pacto. Obrigada, Senhor, por vivermos, andarmos e desfrutarmos da sua graça. Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Se não fosse ela, quem seríamos? Nada. Quem seríamos? Ninguém. O que teríamos? Absolutamente nada. Porque só em Ti, Senhor, há vida. Só em Ti, Senhor, há tudo. Só em Ti somos enriquecidos. Só em Ti, Senhor. Que o mundo possa ver, através da vida da sua igreja, o fluir da sua vida, Senhor. Obrigada por ter levado sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas iniquidades. E eu quero declarar, Senhor, como diz a Tua palavra: nada, absolutamente nada vai nos separar do Seu amor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem principados, nem potestades, nem perseguições. Nada, 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 nem a morte nos afasta da sua vida, porque o que temos não é a vida desse mundo. O que nós temos através do novo pacto, da sua aliança, é uma vida eterna, plena, cheia. Obrigada, Senhor, por ser tudo para nós, em nós e por nós. Se você crê, beba do Cordeiro. Se você é mulher, levante a mão. Se você é mulher, as meninas, as mulheres, levantem a mão bem alto. Vira para esse homem que está do seu lado e fala assim: nessa casa, fala com força, fala: nessa casa nós formamos mulheres fortes que não serão tapadas por homens fracos. Pegou? Infelizmente, ao longo dos anos, as mulheres foram deixadas de lado porque tinham líderes com medo que elas tomassem o lugar deles. Achei. Não é certo e não é justo. Que você seja, que vocês façam parte dos próximos esquadrões de homens e mulheres que vão tocar essa nação. Escute, baixinho. O problema da igreja não é Lula e Bolsonaro. O problema
problema da igreja é Cristo e não Cristo. A igreja está perdendo tempo discutindo se ela é de direita ou se ela é de esquerda. Ela está em Cristo ou fora de Cristo. A igreja não é da terra. Estamos perdendo tempo discutindo. Não são eles que influenciam a nós. Somos nós que vamos influenciar eles. Não são eles que dizem o que temos que fazer. A igreja deveria ser uma igreja-estado. Mas essa é uma conversa para as próximas semanas. Ao longo desse mês, a gente começou aqui na segunda, terceira semana, e algumas pessoas resolveram se juntar a nós aqui no Recreio, se tornarem membros da igreja. André tá aí? André tá aí? Não ouvi. Tá aí, Zé? Vem cá. Vem cá. Ele tá envergonhado. Traz ele aqui, Zé. Você que resolveu ficar conosco, levante a mão onde você tá. Vem cá que eu quero você. Vem cá, filha. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Os primeiros membros a gente nunca esquece. Rapaz, enquanto eles vêm, deixa eu te falar uma coisa. A pastora pregou em 50 minutos. Fica aqui, fica aqui. Ela já falou que ela prega domingo em nada de 45 minutos. Lá tem 1h20. Fica aqui. Pastor, eu tô chegando hoje e eu gostei da palavra, gostei da igreja. Não vai embora de falar comigo, não. Pega o meu contato. Pastor, eu quero conhecer mais a igreja. Faça isso, conheça mais o que nós cremos, para onde nós caminhamos. Essa é uma casa de 4 aninhos. Graças a Deus, essa é a 3ª casa dessa igreja. Até o final do ano a 4ª, ano que vem a 5ª. Se prepara. A Raíssa tá nervosa. Estende a mão pra cá. E eu vou falar o que eu sempre falo. Que vocês não estejam enxertados na casa de Deus, porque nós não esperamos isso. Mas que vocês possam estar enxertados em Cristo, como vocês nunca tiveram. Não é sobre estarmos numa igreja, não. É sobre estarmos em Cristo, nos tornarmos a igreja dele. Mas para isso somos edificados aqui. Vem um tempo de abundância. Vem um tempo de abundância. Vem um tempo de abundância. Deus desata hoje toda palavra contrária à sua vida. Deus desata hoje toda palavra contrária à sua vida. Toda palavra, toda palavra, toda palavra, toda palavra. Vamos pra cá, deixa eu orar. Chorar que o culto não é meu hoje, não. A Deus, obrigado, Senhor, para os seus filhos. Que o Senhor possa enxertá-los em Ti. Eu declaro que o melhor tempo da vida deles começa hoje. Eu declaro que o Senhor se revela a eles em cada momento, Deus. Eu declaro que é um tempo de revelação de Ti a eles. Eu declaro que o Senhor vai começar a se prover na vida deles. Vem um tempo de desatar ambientes. Vem um tempo de desatar empresas. Vem um tempo de desatar tudo que o Senhor colocou na vida deles. Que seja um tempo, Deus, de elos em Ti. Que seja um tempo de crescer em Ti, Deus. Que eles venham crescer na revelação da Sua palavra, dando revelação à Sua vida, Deus. Que seja um tempo da Sua vida na vida deles. Para honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Depois você dá um abraço neles. Você que está chegando hoje pela primeira vez, pastor, eu quero conhecer mais da igreja. Vem aqui, eu devo estar ali na frente. Não, a pastora briga comigo. Eu devo estar ali. Pega o meu contato. Não se fala para ninguém não, mas aí você me chama. Não me ligue de madrugada em nome de Jesus, que eu não vou atender. Mas que você possa me chamar em nome de Jesus. A gente vai se conhecendo, a gente vai apresentando a igreja. Mas já que você veio hoje, as nossas ceias não são animadas assim. Vem a terça que vem, eu vou começar a ministrar aqui conforme a imagem do seu filho.
Isso vai desatar a sua vida numa revelação que você nunca ousou ver. Nós vamos passar pelo menos durante 3 semanas meditando em apenas meio versículo da Bíblia. Meio versículo da Bíblia vai desatar a sua vida de uma maneira que você nunca viu. Terça-feira, 8 horas da noite em ponto. Traga alguém que você ama. Traga alguém que você odeia também. Obrigado, Senhor. Obrigado pela revelação da sua palavra. Obrigado pela vida dos seus filhos. Que seja um tempo sobrenatural. Que seja a sua vida. 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 Leide, corre aqui. A sua vida. A sua vida. A sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja o melhor tempo. O melhor tempo da sua vida começa hoje. O melhor tempo da sua vida começa hoje. O melhor tempo da sua vida começa hoje. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado e Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, com você, com a sua casa e com todo o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até terça-feira que vem. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus.